Salve, salve concurseiro! Enfim, mais uma prova do TJ São Paulo, né? Imagino que se você fez a prova, você deve estar aí horas depois ainda vivenciando, né? Pensando nas questões. E por isso nós vamos fazer agora a correção da prova de matemática, tá? Você já aproveita para ver as questões que você errou. Espero que você não tenha errado nenhuma questão, mas caso você tenha errado também, né? Que você use esse momento agora como aprendizado, né? Que essa marca que deixa na gente, a gente lamenta muito a questão que a gente errou, que a gente use agora como aprendizado para que a gente não venha cometer novamente esses erros lá na frente, tá? Bom, lembrando que concurso a gente presta até passar, tá? Não pode desistir, tem que manter a motivação, tem que ficar firme, fiel aí aos seus propósitos, né? Porque você vai alcançar a sua aprovação, basta você não desistir, tá? Você não consegue controlar aí o quanto os seus adversários, o quanto os seus concorrentes vão se preparar, o quanto eles vão estar preparados, que nível eles vão estar, tá? Mas você consegue focar e controlar o quanto você vai se dedicar, o quanto você vai fazer por merecer essa vaga, tá? E aí você preparando, você continuando firme nos seus estudos, né? Subindo um degrauzinho de cada vez, você vai chegar na hora da prova e vai falar, olha, ninguém merece essa vaga mais que eu. Eu olho para trás e vejo toda a minha trajetória e eu sei que eu mereço conquistar essa vaga. E logo, logo você vai ver que essa vaga vai estar chegando aí. Bom, sobre a prova da VUNESP, né, tanto a prova de ontem quanto a prova lá de maio, nós tivemos uma prova de matemática bem dentro do esperado, bem com a cara da VUNESP, tá? Tanto em relação ao nível de dificuldade quanto ao conteúdo programático cobrado, foi muito dentro do esperado, sem grandes surpresas, tá? Eu diria que a prova foi até gostosa de fazer. Tá? Vamos lá, então vamos ver as questões, né, para você ver o que você acertou, o que você errou, e depois você deixa nos comentários aí o que você achou da prova. Vamos lá, vem comigo. Bom, vamos lá, vamos começar então a correção da prova de matemática, tá? Bom, primeira questão, questão 71, diz assim, ó, uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativo para saber se vale mais a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool, etanol, é dividir o preço do litro de etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Se for menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. E se for igual a 0,7, aí é indiferente abastecer o carro com gasolina ou etanol. Renan, que é motorista de aplicativo, fez as contas por essa fórmula e verificou que seria mais vantajoso abastecer seu carro com etanol, já que o preço do litro da gasolina estava R$ 5,10. O preço do litro de etanol usado nos cálculos de Renan necessariamente... Bom, vamos lá. Olha, exercício tranquilo para você fazer, tá? Inclusive tem muita gente que na prática faz isso mesmo, né? Quando vai decidir se quer colocar gasolina ou álcool para saber qual que está compensando mais, faz essa regrinha aí, né? Para analisar o valor do etanol com o valor da gasolina, né? Se tiver aí 70%, né? Que é o 0,7, né? 7 décimos. Se tiver acima de 70%, ele vai para a gasolina, abaixo de 70% ele vai para o álcool, né? Se tiver 70% em ciminha, aí ele tanto faz, coloca a gasolina ou álcool que o rendimento ali vai ser o mesmo, tá bom? Então aqui é importante a gente perceber o seguinte, nós vamos ter uma instrução geral, né, que ele fala aqui, uma fórmula que é usada por muitos motoristas de aplicativo, tá? E aí, depois ele vai te dar um caso concreto, né? Ele vai te dar um caso particular aqui do Renan, que é um motorista de aplicativo que usa essa metodologia que ele falou que a maior parte, nessa fórmula que a maior parte dos motoristas de aplicativo usa, tá? Então nós vamos primeiro ver o que é que ele fala aqui lá em cima, que é essa fórmula, né, que os motoristas de aplicativo usam, tá? Vamos começar aqui dando destaque nisso, ó. Então ele fala, ó, o que ele vai fazer? Você vai dividir, tá? O preço do litro do etanol, então etanol nós vamos dividir pelo preço do litro da gasolina. Então você vai comparar o preço do etanol com o da gasolina, é dividir etanol por gasolina, tá? Nessa ordem que foi falado aí. Então, como eu não sei aqui, digamos, os preços, né? Vamos colocar aqui então, ó, se eu pegar o preço do etanol, que eu não sei quanto é, e dividir pelo preço da gasolina, tá certo? E aí ele fala assim, se o resultado dessa divisão for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Então, se essa conta, né, o preço do etanol, o preço do litro do etanol, dividido pelo preço do litro da gasolina, for maior que 0,7, ó, maior que 0,7, nesse caso aqui nós vamos escolher gasolina, tá? Então, você usa gasolina quando o resultado dessa divisão for maior que 0,7. Agora, essa mesma divisão, né, o preço do etanol, dividido pela gasolina. Caso isso daí fique menor que 0,7, aí você vai optar pelo etanol, tá? Então essa é a instrução que ele deu aqui. E se der exatamente 0,7, aí é indiferente, você pode usar gasolina ou álcool, que tanto faz, tá bom? Bom, aí ele diz assim, vamos para o caso concreto agora. Qual que é o caso concreto? O Renan, ele é um motorista de aplicativo, ele fez as contas por essa fórmula, tá? Então nós vamos usar essa fórmula,
e verificou que é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. Então, no caso específico, vamos anotar aqui o nosso amiguinho, o Renan, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó. O Renan, tá? Ele fez as contas e descobriu que é melhor o etanol. Então, o Renan tá nesse caso aqui, ó. Então, nós vamos falar aqui, nós vamos considerar aqui, né, no exercício, que nós estamos nessa situação. Quando o Renan pegou o preço do litro de etanol e dividiu pelo preço da gasolina, o resultado foi menor que 0,7. Tá? Não dá para falar quanto foi, mas eu sei que tem que ter sido menos que 0,7, porque ele percebeu que era melhor usar o álcool. Então, seguindo as instruções, nós estamos nessa situação aqui. Tá? E ele falou que o preço da gasolina é 5,10. Então, aqui eu posso considerar o G, né, que é o preço da gasolina, como 5,10. Tá? Então, com o preço da gasolina a 5,10, o Renan percebeu que era melhor ele escolher etanol, né? Para o carro dele era mais vantajoso o etanol, quer dizer que o valor do litro do etanol dividido pelo valor da gasolina, que é 5,10, tem que ser menor que 0,7. Então nós estamos nessa situaçãozinha aqui, tá certo? Então vamos lá, agora o que nós vamos fazer? Então, de fato, se a gente pegar o valor do litro do etanol, que é E, e dividir pelo valor do litro da gasolina, que nesse caso é 5,10, tá? Isso tem que ser menor que 0,7, tá? Tem que ser menor que 0,7 porque a gente está falando do caso do Renan, que tem um carro que é mais vantajoso, né, abastecer com etanol. Então, o preço do etanol nesse momento aí, ele tem que, quando dividido pela gasolina, tem que dar menos que 0,7, tá certo? Bom, resolver essa inequação aqui é tranquilo, tá? Vocês pode pensar que você vai passar o 5,10 que está dividindo para lá, né? Nesse caso, é um número positivo, você não precisa se preocupar. O problema, né, em inequação, você tem que lembrar, se você vai, né, passar um cara que está multiplicando ou dividindo para o outro lado, tem que tomar cuidado com o sinal dele, tá? Porque se você está, em teoria, multiplicando os dois lados da equação, né, por um número negativo, na equação tanto faz, não tem problema. Agora, na inequação, quando você multiplica dos dois lados para o negativo, ou quando você divide dos dois lados para o negativo, você está alterando o sinal da boca, tá? Você precisa lembrar de mudar a chavinha, se é menor tem que passar para maior nesses casos, tá? Aqui não tem problema, 5,10 é um número positivo, você não vai ter que sofrer. Então nós vamos ter aqui que o etanol, ele vai ser menor que 0,7, né? Passa para lá vezes 5,10. É essa conta que nós vamos ter que fazer, tá? Se você consegue fazer conta com vírgula tranquilo, manda ver aí, faz seu rascunho ali. O importante é que na hora da prova você faça da maneira que você se sente mais confortável, né? Você se sente mais seguro. E aqui eu vou fazer assim, né? Eu vou pensar que 0,7 são 7 décimos, tá? E vou pensar que 5,10, né? 5,10 seria 51 décimos, tá? E aí nós vamos estar pensando em multiplicar esses dois números aqui. E aí vai ficar assim, né, ó, o E, e nesse caso ele vai ser menor que, ó, fazer a parte de baixo que é mais fácil, né, multiplicação de fração, você faz o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então eu vou começar fazendo esse aqui, ó, 10 vezes 10, 10 vezes 10 aqui vai dar 100, tá certo? E lá em cima, agora nós vamos multiplicar esses dois aqui, tá? 7 vezes 51. Vou começar com 7 vezes 50, né? 7 vezes 5, 35. Então, 7 vezes 50, 350. Aí, 7 vezes 1, 7. Então, 357, tá? Então, o preço do etanol, ele tem que ser menor que 357 centésimos, tá? Lembra que multiplicar por 100, dividir por 100, multiplicar por 10, né? É uma conta bem fácil de ser feita, porque você só vai mexer com a vírgula, né? A estrutura do número, os algarismos envolvidos, a ordem que os algarismos aparecem, elas se mantêm, tá? O que muda é a vírgula, então você vai deslocar a vírgula. Como você está dividindo por 100, e o 100 tem 2 zeros, você vai deslocar essa vírgula 2 casinhas, né? No sentido de que o número fique menor. Você está dividindo por 100, o resultado vai ficar menor. Então, nesse caso, eu posso chegar aqui para falar que a resposta vai ser o E, ele vai ser menor que, voltando 2 casinhas, né? Opa, vou mexer aqui. Voltando 2 casinhas aqui, nós vamos ter 3,57, tá? Então, o que nós concluímos nesse caso é que o preço do etanol ele precisa ser menor que R$ 3,57, tá? Ele tem que estar abaixo de R$ 3,57. Não vou conseguir cravar quanto que é de fato o etanol aí, né? Com as informações que foram dadas, eu sei que tem que ser menos que R$ 3,57, mas qualquer valor abaixo de R$ 3,57 resolve para a gente. Então, como ele diz, o preço do litro de etanol usado nos cálculos de Renan, necessariamente, ele tinha que ser a letra E aqui, né? Era menor do que 3,57. Então, letra E, gabarito aqui da nossa questão,
71. Agora vamos para a questão 72. Olha o que fala a questão 72. De acordo com a escala de um mapa, cada 6 centímetros de distância no mapa corresponde a uma distância real de 19 quilômetros. Uma distância real de 570 metros corresponde nesse mapa à distância de. Então aqui nessa questão ele está querendo que você trabalhe com escala, né? Que seria a proporção. No mapa você tem uma distância representada que ela vai ser várias vezes menor do que a distância lá no mundo real, tá? A gente vai representar alguma coisa no mundo real, não dá para colocar num pedaço de papel, né, num mapa, enfim, que você tem uma área muito menor, muito mais reduzida, você não pode colocar com as mesmas dimensões idênticas, né? Então você vai fazer uma escala para que fique proporcional, para que o desenho não perca a representação daquela coisa lá na vida real, tá bom? Então aqui, nesse caso, nós temos que fazer a conversão e tomar cuidado com as unidades, tá? Então, você primeiro tem que entender que aqui nós temos unidades de medida, que mede a mesma coisa, no caso a distância, mas são unidades de medidas diferentes. Então ele falou em 6 centímetros de distância, corresponde lá na prática, no mundo real, uma distância de 19 quilômetros, tá? Quilômetros diferentes de centímetros. E depois ele fala uma distância real, né, lá no mundo real, de 570 metros. Então tem quilômetros, tem metros, tem centímetros, então você tem que tomar cuidado, não dá para fazer, né, só pegar os números e esquecer as unidades, porque aí você vai chegar num resultado errado, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui uma regra de 3 simples, facinha, tá? Que seria assim, nós temos o mapa, né, aqui, ó, nós temos o valor correspondente no mapa e nós temos lá a distância, né, realmente na vida real, tá? E o que ele trouxe pra gente? Ele trouxe assim, ó, cada 6 centímetros aqui, ele corresponde lá na vida real, lá na distância no mundo mesmo, a 19 quilômetros, tá? 19 quilômetros, tá certo? E aí ele fala uma distância real, então lá no mundo real de 570 metros, então aqui 570 metros, tá? Vai corresponder a quanto, né, de distância nesse mapa. Então aqui vai estar o nosso X, tá? É isso que nós queremos saber. E aí que vem o ponto, você não vai sair fazendo direto aqui, tá? Porque esses números aqui, se você não considerar a unidade, não vai ficar nada crível, né? Imagina, 6 centímetros, 19. Aí, x centímetros vai dar 570. Bom, então vai dar muito, o x vai ser muito maior que 6, né? Quando na verdade não é isso. 6 centímetros é 19 quilômetros, né? Que é muito mais do que 570 metros. Tem que lembrar de fazer a conversão. Então, aqui o importante é, tem gente que vai querer trazer tudo para uma unidade só. Ah, então tá, vou colocar todo mundo em centímetros. Já que o 6 é centímetros, é o menor, eu transformo quilômetro em centímetro, transformo metro em centímetro, e dá certo, não tem problema, você pode fazer. Não é necessariamente a coisa mais rápida a se fazer, tá? Porque aqui, se a gente colocar do lado de cá a distância real, estando na mesma unidade, é como se a gente cancelasse a distância, o metro com metro ali na conta e fica tranquilo, tá? Então você passa a ter só a proporção de números. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui que está em quilômetros, né? E vou utilizar o seguinte, ó, 1 quilômetro, a gente sabe que, né, toda vez que você tiver K de quilo, né, em qualquer coisa, qualquer unidade que você tiver o K, ele vale 1000. Tá? Então, 1 quilômetro, ele corresponde a 1000 metros, tá? Então, pode ser quilograma, 1000 gramas, pode ser kilobyte, né? Pode ser, enfim, quilômetros, tudo que tiver relacionado a quilo, né? Você vai ter essa quantificadora aí que significa 1000, tá? Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, aqui eu posso escrever no lugar de quilômetro, vamos trocar aqui, vamos apagar, né? Aqui eu posso escrever, então, em vez de 19 quilômetros, eu posso trocar para 19.000 metros, tá? E aí repara que fica muito mais interessante para a gente fazer, porque agora é metro com metro, então aqui eu posso simplificar, né? Posso vir aqui, ó, esquece que agora é metro, pensa nos números, tá? Simplifica aqui o 0 com 0, tá certo? Também dá para simplificar de 57 com 19, né? 1.900 é 19 vezes 100, né? E 57 é 3 vezes 19, então já vou fazer essa simplificação também. Vamos simplificar aqui, ó. Então, 19, tá aqui, né? 1.900 dividido por 19, aqui vai dar 100, tá? Então, vou colocar aqui 100. E 57 dividido por 19, né? Vou dividir os dois por 19, isso daqui vai dar 3, tá certo? 3 vezes 19, 57. Então, fica mais fácil fazer isso aí. Poderia montar a conta primeiro para depois fazer a simplificação? Poderia ser chegar no mesmo resultado. Aí, se eu não quiser fazer nenhuma simplificação, quiser fazer as contas direto, pode também. Só que você vai ter números maiores para depois fazer a divisão. Então, eu acho mais fácil a gente simplificar antes, porque você antecipa a divisão para os números ficar menores para depois multiplicar, tá? Mas também daria certo. Então, aqui agora, como essas grandezas são diretamente proporcionais, multiplica aqui em cruz, tranquilo, sem erro. Então, nós vamos ter, ó, 100 vezes x, tá? 100 vezes x vai ser igual a 6 vezes 3. 6 vezes 3. Então, nós ficamos com x
igual a 6 vezes 3 é 18, né? Passa esse 100 para cá dividindo, 18 centésimos, tá? E lembrando, aqui como a gente ignorou que é metro dos dois lados, a gente pode simplificar, né? A gente cancelou o metro, nós tínhamos só a relação entre os números mesmo, nós estamos trabalhando com 6 centímetros, né? Então o x ele também vai estar em centímetros, tá? Então x é igual a 18 centésimos de centímetros, né? 18 centésimos, vamos escrever isso aqui, né? Porque as respostas não estão assim em fração, né? Então nós vamos colocar aqui 18 centésimos, vai ser 0,18 centímetros, tá bom? Bom, procuro lá na resposta, tem 0,18 centímetros? Olha só, centímetros você tem aqui na letra C e você tem aqui na letra E, tá? Uma é 18 centímetros, não é 0,18, então não serve. E a outra é 9 centímetros, também não é 0,18, não serve. Então não adianta eu querer forçar e procurar a resposta em centímetros, vamos ter que passar isso para milímetros, né? As outras 3 opções são em milímetros. Então agora o que nós vamos fazer? Lembra, é importante aqui, né? Se eu olhar aqui centímetro, a gente vai ter que procurar a conversão. Qual que é a conversão? 1 centímetro, né, quer dizer que eu peguei 1 metro e dividi em 100 pedacinhos, tá? Então, 1 centímetro se eu pegar, é um pedacinho daquele total de 100 pedacinhos para juntar 1 metro. Então, o metro, ele tem 100 centímetros, tá? Agora, o milímetro vem de 1000, tá? Então, aí você pegou o metro e dividiu em 1000. Então, quando eu estou falando centímetros com milímetros, eu tenho uma relação de 10 aqui, ó. Então, 1 centímetro são 10 milímetros. Tá? Então eu preciso de 10 milímetros para juntar 1 centímetro, tá certo? E aí eu preciso de 100 centímetros para juntar 1 metro, ou 1000 milímetros para juntar 1 metro. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer agora, colocar uma multiplicação por 10. Cada centímetro representa 10 milímetros. Então eu vou passar esse cara aqui, vai ficar x é igual a 0,18, né? No lugar de centímetros eu vou colocar vezes 10 milímetros, transformei agora em milímetros. Tá? Lembra, multiplicar por 10, dividir por 10, multiplicar por 100, dividir por 100, é fácil, né? É só a vírgula que anda. Então, nesse caso, nós vamos andar agora uma vírgula, se está multiplicando por 10, o número vai aumentar, a vírgula vai andar uma casa para a direita, né? Porque o 10 só tem um zero, isso aqui vai dar, então, 1,8 milímetro. Então, resposta está aqui, né? Essa aqui, ó, x é igual a 1,8 milímetro. E isso aí a gente tem de resposta, ó. Essa resposta está lá na letra A. Então, o gabarito da questão 72 é realmente a letra A. Questão 73, olha o que ela diz pra gente, né? Questão de geometria, já traz ali figura, né? Que tem retângulo, tem quadrado, mas é uma questão bem de boa. Vamos ver o que ela fala, ó. A figura indica a altura de 2 pilhas envolvendo 5 retângulos idênticos e 3 quadrados idênticos. Sabe-se ainda que a largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Na condição dada, a área de cada um dos 5 retângulos da figura em centímetros quadrados é igual a... Vamos lá. Bom, então você quer calcular a área do retângulo. Então, vem aqui, ó. Ele está falando para você, o que ele quer aqui é a área de cada um, tá? Dos 5 retângulos. Como ele disse que os retângulos são idênticos, qualquer um deles que você calcular a área vai dar o mesmo valor, tá certo? Você pode pegar qualquer um deles aí para calcular. Então ele quer a área de cada um desses 5 retângulos, tá? Vamos ver o que a gente tem no problema, né? Porque calcular a área de retângulo é fácil, a gente vai fazer base vezes altura sem problema. Mas vamos ver o que a gente tem, se a gente já sabe essas medidas ou não, né? Bom, então ele fala que a gente tem aqui agora a largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Então se você pegar o quadrado, vou destacar o quadrado aqui para você ver, ó. Então aqui eu tenho um quadrado, tá? E aí ele fala que a largura do retângulo é igual o lado do quadrado. Aí você percebe que a largura, então, ele está se referindo a isso aqui, né? Ó. Vamos chamar esse ladozinho aqui de L, tá? De largura. Vou fazer um L mais bonitinho para parecer que é L mesmo. Ó, então L de largura, tá? E aí eu vou ter outra coisa importante. Para calcular a área de um retângulo, você precisa da base e da altura, tá? Nesse caso, o comprimento vezes a largura. E aí esse cara aqui, ó, eu não sei, eu vou precisar descobrir, porque esse cara aqui... Para a gente vai ser o que eu chamo de altura. Vamos chamar aqui então de A, tá? Tá certo? Então se eu descobrir quem é A e quem é L, eu faço A vezes L, acabou o nosso problema, tá bom? Bom, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Bom, como os quadrados são idênticos e os retângulos também são idênticos, né? Num quadrado, se esse lado aqui que a gente viu que é igual é L, esse ladinho aqui também é L, tá? Então, em qualquer um desses quadrados, o lado mede L. Então aqui eu vou dizer que é L, ó. Esse ladinho aqui é L, tá? Mas, como a gente sabe que a largura do retângulo é igual à medida do quadrado, né? Do lado do quadrado, é tudo L, então esse pedaço aqui também vai ser L. Esse aqui também vai ser L, esse aqui também vai ser L, e esse aqui também vai ser L.
Ou seja, eu percebo que eu conheço uma informação aqui que pode me levar ao L, ó. Esse tamanho todo aqui, né, que ele disse pra gente, ó, a gente pegar todo esse tamanho aqui, ele falou que é 16 centímetros, tá? Então, se eu pegar o L, né, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o L, o resultado vai ser igual a 16. Então, eu posso escrever que 5 vezes L é igual a 16, tá? Centímetros. Ou seja, né, vamos passar o 5 para lá dividindo, vai ficar L é igual a 16 dividido por 5, né? Para não ser difícil aqui, vamos fazer, ó, vamos dobrar aqui, tá? Vamos dobrar aqui que vai ficar o 10 embaixo, ó, já ficou 16 vezes 2, 32, 5 vezes 2, 10. 32 décimos, isso aqui é 3,2 centímetros, tá? Então, o L é 3,2 centímetros, tá certo? Beleza, descobrimos o L, tá? É o primeiro passo, porque para calcular a área, você precisa do L e também do A. Aí a gente não sabe o A ainda, mas a gente já consegue fazer agora o A também. Porque aqui, se você olhar esse lado aqui é L, mas esse outro lado aqui, ó, deixa eu destacar da mesma cor, ó, esse outro lado aqui também é L, tá? E agora eu sei que se eu pegar o L duas vezes, né, L mais L e mais o A, eu vou ter que tudo isso vale 15, tá? Então agora eu posso escrever uma outra equação, deixa eu separar aqui, né, para ficar diferente. Agora eu posso escrever que se eu pegar L mais L, ou seja, 2L, tá, mais o A, o resultado vai ser igual a 15, tá? Nós estamos olhando aqui, ó, nesse sentido. Então, quando eu pego L mais A, isso aqui tudo vale de fora a fora 15 centímetros, tá? Então, nesse caso, resolvendo aqui, já sabemos que o L, a gente descobriu que é 3,2, né? Então nós vamos ter 2 vezes 3,2 mais o A, ele vai ser igual a 15, tá? 2 vezes 3,2, 2 vezes 3 é 6, 0,2 vira 0,4, né? Então isso aqui vai ficar 6,4, então o A vai ser 15, e eu vou passar esse resultado aqui, ó, que eu acabei de falar aqui, que é 6,4, né? Esse 6,4 vai para lá, subtraindo, tá? 15 menos 6,4. 15 menos 6 é 9, né? Menos 0,4, então vai dar 8,6. Então, o A vai ser 8,6 centímetros. Tranquilo? Acabou agora. Agora a gente só fazer a área, né? Como é que a gente calcula a área? Agora deixa eu fechar isso aqui para ficar um quadradinho especial aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Então, aqui nós vamos fazer essa continha para caber. Tá? Bom, vamos lá. Agora nós vamos fazer a área. Como é que a gente calcula a área do retângulo? A área vai ser, multiplica o A pelo L, tá? L vezes A ou A vezes L, tanto faz, né? A multiplicação aqui é comutativa. Então agora trocando os valores, nós vamos ter que a área vai ser o A, que é 8,6 centímetros, que multiplica o L, que é exatamente 3,2 centímetros, tá bom? Bom, aqui é fazer conta, né? Então, isso aqui vai dar 8,6 décimos, né? 86 décimos e 32 décimos. Então, eu vou ter que multiplicar 86 vezes 32, né? Lembrando aqui que vai ser os 2 por 100, né? Então, eu estou fazendo essa conta aqui. Deixa eu fazer ela aqui em cima para a gente trazer o resultado, ó. Então, 86 décimos que multiplica 32 décimos, tá? Estou já me livrando da vírgula ali. Aí, aqui vai ficar centésimos embaixo, né? 10 vezes 10 é 100. Agora nós vamos ter que fazer 32 vezes 86. Vamos fazer essa conta aqui no cantinho. Olha lá, 32 vezes 86, tá? 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 3, 18, com 1, 19. E aí vai ficar 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, 25. Então, isso aqui vai dar 2. 9, 6, 15, vai 1. 5, 6, 7 e 2. 2.752. Então, 2.752 centésimos, tá? Dividiu por 100, lembra? Voltar com a vírgula, né? Dividir por 100 vai diminuir o número. Como 100 tem 2 zeros, isso aqui vai voltar 2 casas. Então, vai dar 27,52, tá certo? Então, nesse caso aqui, deixa eu colocar a resposta aqui embaixo, a área vai ser 27,52. E aí, como você está fazendo centímetros, né? O A está medido em centímetros, o L também está medido em centímetros, você está multiplicando, né? Você vai ter centímetros quadrados aqui na resposta, tá? Então, ele fala, na condição dada, a área de cada um dos 5 retângulos da figura em centímetros quadrados ela é 27,52
1,52, tá? Então, o gabarito da questão 73, nós vamos marcar aí a letra C. Questão 74, ó. O preço à vista de um celular é de 1.280. Caso o comprador queira pagar a prazo, em 10 prestações mensais fixas, cada prestação será de R$ 153,60. Nesse caso, o acréscimo que o comprador pagará em relação ao preço do pagamento à vista corresponderá a... Então, aqui o que ele quer de você, vamos destacar aqui, né? Você quer calcular o acréscimo, né, que o comprador pagará em relação ao pagamento à vista. Então, por não comprar à vista, ele vai pagar mais caro. Ele quer saber justamente essa diferença, o acréscimo, quanto vai aumentar, né, justamente por não pagar à vista e pagar em 10 prestações. E aí, vamos fazer o básico do básico aqui, né? Então, primeiro vamos ver quanto que ele vai gastar se ele parcelar em 10 parcelas, né? E quanto que ele gastaria se ele comprasse à vista e vamos ver essa diferença, tá? Depois você vai perceber que a resposta que ele quer é em termos percentuais, tá? Não é o valor absoluto, né? Não é tão simples assim quanto eu falei, mas o primeiro passo que a gente tem que dar é esse, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui então primeiro o à vista, tá? À vista. O valor que ele falou aqui é aqui, ó, à vista, ó, 1.280, tá? Então, se comprar à vista, paga 1.280. Mas se você fizer parcelado, então vamos pegar aqui o parcelado agora. Então, parcelado. Já o parcelado, ele faz 10 prestações, tá? 10 prestações mensais fixas, ou seja, fixas no sentido que elas não vão variar, vai ser sempre o mesmo valor. 10 prestações mensais fixas, cada prestação vai ser, ó, R$ 153,60. Então, aqui vão ser 10 parcelas de R$ 153,60, tá? Então perceba, à vista você paga 1.280, parcelado vai ser 10 vezes esse valor. Bom, já sabe, né, o que a gente vai fazer, vamos multiplicar aqui por 10, multiplicou por 10, né, só anda com a vírgula, facinho, facinho, continua os mesmos algarismos, a mesma ordem, tudo igual. Então vai multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita, porque o 10 só tem um zero, tá? E aí o número que a gente vai ter aqui vai ser 1.536, tá? Ou seja, 1.536. Repara, você vai pagar mais caro. Em vez de pagar 1.280, você vai pagar 1.536. Agora a gente faz essa diferença. Vamos ver então qual que vai ser a diferença aqui, né? Para calcular esse acréscimo, né? O valor que aumentou. Então essa diferença a gente vai fazer, vai ser 1.536, que é o que você tem que pagar por ter parcelado, menos 1.280, que é o que você teria que pagar caso você fizesse isso daqui à vista, tá? Então, vai ficar 6 menos 0,6 aqui, 8 para 13, 5, né? Pago 1, 5 com 3, 2 e aqui zerou. Então, R$ 256. Perceba, o acréscimo, ele é no valor de 256, tá? Então, se ele tivesse perguntado quanto vai ser o acréscimo, quanto você vai pagar a mais nesse caso, em termos absolutos, você ia colocar R$ 256. Agora ele quer o acréscimo em relação ao pagamento à vista, tá? Então, considerando que o pagamento à vista é de 1.280, quanto que esse acréscimo representa? Em porcentagem, tá? Esse acréscimo é quantos por cento a mais em relação ao preço que ele pagaria à vista. Então, aqui você pode fazer a regra de 3, você pode dividir um pelo outro, do jeito que você achar melhor, é tranquilo, você não vai sofrer, tá bom? Então, nós temos o seguinte, olha, o preço, né, como a gente vai fazer aqui em relação ao preço à vista, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, o preço à vista, 1.280, para a gente vai ser o seu 100%, tá? E aí, você vai pagar um acréscimo de quanto? O acréscimo, ele é de 256, tá? Esse acréscimo, então, vai corresponder a quantos por cento? Vou chamar isso aqui de X, tá certo? Então, tranquilinho, tranquilinho, faz a regra de 3, mata isso aí sem muita dificuldade. Então, nós vamos multiplicar aqui cruzado, tá? Vamos ter, então, 1.280x vezes x é igual a 256 vezes 100, tá? E aí, nós vamos ter, então, x é igual a 256 vezes 100, tá? Dividido por 1.280. Beleza? Bom, aqui simplificando o zero, né, para ficar mais fácil, vamos tirar o zero daqui com o zero daqui, tá? Então, nós vamos ter 256 vezes 10, né? Que é só colocar um zero a mais, 2.560, dividido por 128. E aqui, ó, dá para a gente simplificar, né? Também, ó, 256 é justamente o dobro de 128, né? Então, aqui vai dar 2. Tá? Então, 128, né? 2 vezes 128, 256. Então, se eu simplificar direto 256 com 128, fica o 2 em cima, e embaixo ficaria só o 1, né? Então, não tem problema, acabou a nossa conta. Então, vai ficar x, né? Vamos colocar a resposta aqui, o x vai ser 2 vezes 10, 20,
né? E aí, como a gente está fazendo aqui a nossa regra de 3, ó, como o x está comparado aqui com o 100 em porcentagem, então o x vai ser 20%, tá? Então, você vai ter que pagar R$256 de acréscimo de um valor que se você não precisasse parcelar, né, você pagaria 1.280. Então, 256 é justamente 20% de 1.280. Nesse caso, nós vamos marcar letra D aqui, tá? Então, o gabarito da questão 74 é a letra D. Questão 75, olha o que diz. Um concurso consiste de 3 provas de pesos diferentes, que são matemática peso 1, legislação peso 3 e português peso 4. Cada uma das 3 provas vale de 0 a 10 pontos e a nota final de cada candidato é a média ponderada das 3 provas. Rafaela prestou esse concurso, tirou nota 6 na prova de português e na de matemática tirou o dobro da nota que tirou na prova de legislação. Sabendo que Rafaela foi aprovada nesse concurso com média ponderada igual a 5, sua nota na prova de matemática superou a nota na prova de português, hein? Bom, vamos lá. Esse exercício não é complicado, né? Vamos só trazer as informações aqui e escrever elas aqui para ficar mais fácil, tá? Então nós temos aqui, ó, 3 provas, né, de pesos diferentes. Então eu vou colocar aqui quais são as provas, tá? Vamos começar aqui a escrever. Então eu vou ter provas, tá? E aí eu tenho 3 possibilidades de prova aqui, né? Nós temos matemática, deixa eu colocá-las aqui, matemática. Nós temos legislação, tá? Legislação. E nós temos português. Português. Então essas são as 3 provas que nós temos aí possíveis, tá certo? E aí, cada uma das 3 provas vale uma nota de 0 a 10, né? Então vamos lá, nota. Então eu vou colocar aqui prova. E aí, cada uma delas vai ter uma nota de 0 a 10, tá certo? E elas têm pesos, né? Então a gente vai ter que considerar o peso delas também. Então vamos colocar aqui pesos, tá? E esse peso já foi falado ali, né? Foi colocado junto quando a gente falou das provas. Então, ó, nós vamos considerar aqui, a prova de matemática, ela tem peso 1, então o peso de matemática é 1. O peso de legislação é 3 vezes maior, né? É 3, tá? E a prova de português tem peso 4. Então aqui tem peso 4. Tá? Então, quando a gente tem pesos, né, a gente vai dar uma importância diferente para cada uma das coisas aqui quando você vai fazer uma média. Né? Uma média simples, você soma, nesse caso, 3 provas, 3 notas, somaria as 3, dividir por 3, acabou. Aqui, como você tem uma média ponderada, né, você vai colocar pesos. Você vai dar mais valor para umas do que para outras. Né? Então, nesse caso, você percebe que a nota de legislação ela é 3 vezes mais importante para fazer a sua nota melhorar do que a de matemática, porque ela vai ter um peso 3. Tá? A de português é muito mais ainda, que ela é 4 o peso dela. Tá certo? Então, na hora de fazer média ponderada, não é simplesmente somar 3 notas e dividir por 3, tá? Você tem que considerar os pesos envolvidos. E aí, como ele deu isso aqui vale para qualquer, né? Para qualquer candidato que fizer. Nós estamos falando agora da Rafaela. A Rafaela tirou 6 na prova de português. Então, vamos lá. Vamos trazer as informações da Rafaela, tá? Então, ela tirou 6 em português. Então, vamos vir aqui, ó, na prova de português, já vamos colocar a nota dela, 6. E na prova de matemática, ela tirou o dobro da nota que ela tirou em legislação. Ó, eu não sei quanto que ela tirou em legislação, também não sei quanto que ela tirou em matemática, mas em matemática foi o dobro da nota de legislação. Então, se a nota de legislação eu chamar de x, por exemplo, a matemática vai ser o dobro, vai ser 2 vezes x. Tá? Então, 2 vezes x. Então, não sei uma, não sei a outra, mas sei que uma vai ser o dobro da outra. Então, descobri uma delas, descobri a outra. Na verdade, eu preciso de apenas uma letra para representar as duas, né? Se eu chamei de legislação de x, matemática vai ser 2x, tá? Ah, podia chamar de x de matemática e a outra de x sobre 2, também poderia, não tem problema, só que aí você começa a ter que usar fração e às vezes as pessoas não gostam, então vamos dessa forma mesmo aqui, tá? Agora, o que mais que você sabe? Você sabe que a Rafaela ela foi aprovada nesse concurso e a média ponderada dela foi 5, tá? Ó, a média ponderada igual a 5. Tá bom? Como é que eu calculo média ponderada? Então vamos fazer. Calcular a média ponderada não tem segredo, ó. Média ponderada, nesse caso, vai ser... Você vai pegar a nota, né, que ele tirou em cada prova e multiplicar pelo seu respectivo peso. Tá? E na hora de, né, soma tudo isso, pega a nota, multiplica pelo peso, pega a outra nota, multiplica pelo peso, pega a outra nota, multiplica pelo peso. Soma tudo isso e aí você vai ter que dividir isso pela somatória dos pesos. Tá? Então nós vamos fazer, ó, nota de matemática, quanto foi? Foi 2x, multiplicado pelo peso, que é o peso 1. Tá? Nota de legislação, quanto foi? X, multiplicado pelo peso da disciplina de legislação, né, da prova de legislação, 3. E vamos somar agora com a nota de português, que foi 6, multiplicado pelo peso de português, que é 4. Tá? E na hora de dividir essa média, para fazer isso, você tem que somar todos os pesos. Tá? Então, nós temos aqui o peso de matemática é 1,
nós temos que somar pelo peso de legislação, que é 3, e nós temos que somar o peso de português, que é 4, tá bom? Então, é assim que a gente calcula a média ponderada nesse caso, tá? E aí ele está falando que essa média ponderada, ela foi igual a 5, ó, igual a 5 a média ponderada dela. Então, para a Rafaela, isso aqui tem que dar 5, tá bom? Então, aqui vai ficar 2x vezes 1, 2x, mais x mais 3, que é 3x, né? Então, isso aqui, ó, é 3x, tá? Isso aqui é 2x. Então, a gente já pode escrever 2x mais 3x vai dar 5x, mais 6 vezes 4 aqui, a gente sabe que é 24, tá? Então, mais 24. E aqui, 4 mais 3, 7 mais 1, 8. Sobre 8 é igual a 5, tá? Aí o 8 está dividindo, né? Eu quero descobrir o x, jogo o 8 para lá e vai multiplicando. Então, eu vou ter 5x, né? Mais 24 é igual a 8 vezes 5, 40, tá? Passei o 8 dividindo, passou para lá multiplicando, 8 vezes 5, 40. E aí vai ficar, então, 5x vai ser igual a 40 menos 24, né? Ou seja, nós vamos ter x igual a 5 vai passar dividindo, né? 40 menos 24, 16 quintos, né? Ah, já até fiz isso hoje, né? Você pega aqui e dobra, ó. Faz assim, dobra aqui, porque aí fica 10, né? Então, o x vai ser 32 sobre 10, 32 décimos, tá? Vai dar isso aqui, que é, nesse caso, 3,2. Deixa eu fazer um 3 mais bonitinho aqui, que não ficou legal, não. Então, nesse caso, 3,2 é o x, tá? Cuidado que o x não é o que você quer, não vai sair correndo procurar 3,2, que bom que não tem, né? Porque às vezes a gente põe o x ali, acha que é o x que você está procurando, já tem 3,2 na letra A, já marca, fica feliz e depois vai sofrer na hora que chega em casa para ver o gabarito, né? Então vamos lá. Ó, o que ele quer da gente? Vamos procurar aqui agora o que ele pediu. Então, falando que a Rafaela foi aprovada com média ponderada igual a 5, a sua nota de matemática, né? A prova de matemática superou a nota de português em. Então, a de matemática foi maior que a de português, superou. Em quanto? Tá? Então, primeira coisa, vamos ver quanto que é a nota dela de matemática. Vamos vir aqui, ó, e vamos procurar pela nota dela de matemática. A nota dela de matemática é o dobro da nota de legislação. E a de legislação é x, tá? Só que o x, a gente descobriu, é 3,2. Então, a de matemática vai ser o dobro de 3,2, né? O dobro de 3 é 6, o dobro de 0,2 é 0,4. Então, 6,4. Opa, então a de matemática está aqui, ó, 6,4. A de português foi 6. Então, passou, ela superou exatamente em 0,4. Então, aqui, sem segredo, né? Menos 6, que é de português. Superou em 0,4, essa aqui que seria a nossa resposta, tá? Então, a nota de matemática superou a nota de português em 0,4 ponto. É a letra B. Gabarito, então, da questão 75 fica a letra B. Bom, finalmente, então, vamos chegando aí na última questão de matemática, né? A questão 76. Pelo menos a prova de matemática a gente finaliza por aqui, né? Repara que a prova foi bem dentro do esperado, bem a cara da VUNESP, né? Uma prova de matemática com um jeitão VUNESP de ser, tá? Você vai ver que essa última questão é geometria, de novo retângulo, né? Vai abordar a área, vai pedir o perímetro, então tudo dentro do esperado mesmo, tá? Bom, vamos lá. A figura indica o estacionamento retangular parque, cujo comprimento PA mede a metade da largura AR. No meio desse estacionamento, há uma rotatória circular de área 12 metros quadrados, que é a única parte do interior do estacionamento que não pode ser ocupada por veículos. Se a área da parte desse estacionamento que pode ser ocupada com veículos é de 500 metros quadrados, então o perímetro do retângulo parque em metros é igual a... Bom, conforme a gente for vendo a leitura aqui do texto, você vai perceber que o desenho já está feito ali para você. Então é só você acompanhar e perceber que ele já deixou mastigadinho, já deixou pronto para a gente, tá? Então ele fala lá, a figura indica o estacionamento retangular parque, já tem o retângulozinho desenhado ali, né? Parque porque ele vai do P, do A, do R e do K, tá? Então aí ele fecha o retângulo com esses 4 vértices aí. Cujo comprimento PA mede a metade da largura R, tá? Então, ele não falou quanto é, mas ele disse que um é a metade do outro. E aí ele já veio e colocou isso para você aqui, ó. Dá só uma olhada. Aqui, o PA, ele falou que é X, tá? E o AR, do A até o R, ele falou que é 2X, tá? Então, é metade. Se um é X, o outro é 2X, tá? O AR é o dobro do PA, ou o PA é a metade do AR. Então, aqui ele já colocou para você como X e 2X, tranquilo, tá? E até falou qual é a variável que nós vamos usar, e nós vamos usar X nesse caso. No meio desse estacionamento, há uma rotatória circular com a área de 12 metros quadrados, tá? Que é a única parte do interior do estacionamento que não pode ser ocupada por veículos. Então, essa área aí de 12 metros quadrados está aqui, ó,
já colocou aqui para você, aqui ela aqui, tá? Ela já ocupa 12 metros quadrados. E ele fala, se a área da parte desse estacionamento que pode ser ocupada, tá? Então ele falou que a única parte do estacionamento que não pode ser ocupada com veículo é essa rotatória. Então a área do estacionamento que pode ser ocupada é toda essa área aqui, ó. Então essa parte de azul que ele está falando é disso aqui tudo, ó, tá? Então toda essa outra parte aqui, ele está falando para você que ela tem uma área de 500 metros quadrados, tá? Então aqui é 500. Opa, tô sem apoio aqui, não ficou muito bom não. Vou fazer isso aqui de novo. Então aqui, 500 metros quadrados, essa áreazinha aqui que você pode usar com veículo, tá? E aí ele fala assim, então, o perímetro do retângulo parque. Para eu descobrir o perímetro, né, que seria o contorno, que seria a gente somar todos os lados, basta eu descobrir o x, tá? Porque ali no PA é x, no AR é 2x, do R ao K é x, do K até o P, 2x. Então, descobri o x, eu descobri tudo, tá? Então, o que eu preciso saber é o x. E nesse caso, eu sei a área. A área, né, vai ser os 500 metros quadrados, onde você pode transitar com veículos, onde você pode estacionar veículos, e a rotatória, que são 12 metros quadrados. Então, a área total, né, já podemos colocar aqui, né, nesse caso, a área. Então, aqui deixa aqui esse tracinho. Então, nesse caso, nós temos que a área vai ser de 512 metros quadrados. Essa é a área do retângulo, tá? Eu vou juntar os 500 metros quadrados onde eu posso estacionar carro e a rotatória, que são 12 metros quadrados, que ele falou que é a única parte que não dá para estacionar carros, tá bom? Então, a área total do retângulo, 512. Então, nesse caso, nós vamos fazer a área do retângulo, como é que nós calculamos? Nós calculamos a base do retângulo vezes a altura do retângulo, né? Então, nesse caso, vai ser x vezes 2x, tá? Ou seja, né, nós vamos ter que a área do retângulo, nesse caso, vai ser 2x ao quadrado, né? X vezes x, x quadrado. Só que essa área, eu sei que ela tem que ser igual a 512, né? Os 500 metros quadrados do estacionamento, mais os 12 metros quadrados da rotatória. Então, nesse caso, nós vamos ter que essa área precisa ser igual a 512 metros quadrados. Então, isso aqui tem que ser igual a 512, tá? Então, o dobro do x quadrado tem que ser igual a 512. Logo, o x quadrado vai ser a metade de 512. Então, o x quadrado vai ser 256, tá certo? Logo, o x, ele é a raiz quadrada, né? Aqui, normalmente, a gente coloca mais ou menos, né? Mas, no caso, como o x é uma distância, né? Uma medida aí do lado de um retângulo, ele não pode ser negativo, então eu já vou deixar direto assim, tá? X vai ser, então, a raiz quadrada de 256, né? E aí, quando você vai procurar a raiz quadrada, né? Você pode pensar, bom, eu sei que 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? Dá 100. E sei que 20 ao quadrado é 20 vezes 20, né? Então, nesse caso aqui dá 400. Então, 20 ao quadrado, 400. Eu quero 256, né? Então, como eu quero 256, vai ter que ser uma coisa entre 10 e 20. Aí, se você vai tentar, repara que esse cara aqui, ó, ele termina em 6, tá? Então, quando eu for fazer um número, por exemplo, 13 vezes 13, que é um número que está entre 10 e 20. Vou tentar o 13. 13 vezes 13, ó, começa a conta. 3 vezes 3 dá 9. Bom, não tem como ser esse. 13 é uma péssima escolha, né? Você vai poder tentar 14, 4 vezes 4, né? Porque dá 16, termina em 6, é uma possibilidade. Ou 16, né? 16 vezes 16, você vai fazer 6 vezes 6, 36, também termina em 6. Legal, você fica entre essas duas possibilidades. Aí, né, você testando, você vai perceber que o x aqui, ele é igual a 16. 16 vezes 16, 256, tá? Então, descobrimos o valor do x, tá? Ou seja, já posso colocar que o x aqui vale 16, aqui vai ser o dobro de 16, então isso aqui vai ficar 32, aqui também vai ser 16 e aqui vai ser 32, tá? Então, quando a gente for pensar agora em perímetro, deixa eu recolher aqui, então o perímetro, nesse caso, vai ser 16 mais 32 mais 16 mais 32, tá? Então, você vai fazer 2 vezes o 16 mais 2 vezes o 32, né? Ou eu posso somar os dois aqui, né? Ó, por exemplo, nesse caso, vamos só colocar aqui, 16 mais 32, isso aqui vai dar 48, 16 mais 32, 48. Eu vou fazer 2 vezes 48, né? 48 com 48 é 96, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter 96 metros de perímetro. Então, ele fala, é exatamente o que ele quer saber. Então, o perímetro do retângulo parque em metros é igual a 96. Então, aí o gabarito é a letra E da questão 76. Bom, finalizamos aí mais uma correção, né? Espero que vocês tenham gostado.
Obrigado aí por ter assistido até o fim. E lembre-se, né, que concurso é isso aí, é uma trajetória, né, é composta por várias etapas. E se não for dessa vez que você vai passar, lembra de não desistir, continuar firme, porque logo, logo a sua aprovação está chegando aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!